A vida intelectual. Sertilanges. Capítulo 8. O trabalho criador. 1. Escrever. Chegou o momento de realizar. Aprender e preparar são essenciais, mas o verdadeiro progresso se dá ao agir. A escrita é indispensável ao longo da vida intelectual, pois organiza os pensamentos, aviva a atenção, estimula pesquisas, mantém o esforço e desenvolve o estilo. Escrevemos primeiro para nós mesmos, mas também para comunicar verdades e promover o aperfeiçoamento. Publicar exige prudência e julgamento, mas o contato com o público impulsiona o progresso, pois os louvores animam e as críticas corrigem. Escrever é um ato de abnegação, retidão e verdade, onde a arte do estilo reflete o próprio homem. O estilo ideal combina verdade, individualidade e simplicidade, sendo expressão genuína do pensamento. O discurso deve brotar do íntimo, alinhado à realidade, evitando o artifício e o molde. A originalidade autêntica é natural, refletindo a verdade e renovando-a com personalidade. Escrever com simplicidade exige eliminar o supérfluo, buscar contornos firmes e clareza para que a mensagem alcance a alma de todos. A escrita deve ser despojada, revelando o essencial com precisão. A força de um estilo reside na sua capacidade de transmitir a verdade de maneira pura e direta, sendo uma extensão do pensamento e da realidade. Cultivar a simplicidade e a clareza é um trabalho árduo, mas indispensável para atingir o verdadeiro domínio do verbo e comunicar com eficácia. 2. Desapegar-se de si e do mundo. O trabalho criador exige desapego. Quem busca a verdade deve esquecer de si e do mundo, caminhando em direção ao universal, guiado por um espírito livre de vaidade, ambição e interesses mesquinhos. O verdadeiro intelectual trabalha para servir à verdade, não para usá-la como instrumento de benefício próprio. Só se trabalha plenamente por causas pelas quais se aceita morrer. A hipocrisia e a busca por falsa originalidade corrompem o pensamento. A verdade não é propriedade de ninguém, mas, quando revelada por nossa voz, reflete a autenticidade de quem a serve com humildade. Não importa de onde a verdade vem, mas que ela ilumine as almas. A aprovação pública é secundária. O foco deve estar na aprovação de Deus e na fidelidade à verdade. A opinião pública, frequentemente superficial e conformista, não pode ditar o trabalho do intelectual. É preciso impor a verdade com coragem, pois o público, embora busque ser lisonjeado, respeita e admira aqueles que se mantêm firmes em seus princípios. Somente a convicção verdadeira, unida a um caráter forte, pode conquistar e inspirar. O escritor deve escutar e escrever, com a simplicidade e o despojamento de uma criança, livre de desejos e paixões. A alma nutrida de experiência e candor torna-se um receptáculo da verdade, capaz de ressoar profundamente nas almas e abrir caminho ao espírito. 3. Constância, paciência e perseverança. O trabalho criador exige constância, paciência e perseverança. A constância mantém o esforço, a paciência suporta as dificuldades e a perseverança assegura a continuidade. A vida intelectual requer dedicação constante, superando preguiça e tédio, que são inimigos silenciosos do progresso. Muitos se deixam levar por distrações ou trabalham de forma intermitente, mas o verdadeiro intelectual se distingue pela regularidade e pela fidelidade ao trabalho. Edison exemplifica essa dedicação, ignorando até o tempo para permanecer imerso em suas investigações. Pequenos intervalos podem ser utilizados para tarefas auxiliares, evitando o desperdício de tempo. Durante as horas ingratas, a tentação de interromper o trabalho é forte, mas deve ser combatida com disciplina.
A persistência supera a fadiga inicial, como no alpinismo, onde o corpo parece exaurido, mas logo se adapta ao esforço. A coragem e a visão do objetivo final são estímulos poderosos para retomar e concluir a tarefa. A paciência é essencial para lidar com os períodos de estagnação, quando o progresso parece impossível. A arte de pensar é lenta e exige respeito às leis naturais do intelecto, que não podem ser apressadas. A serenidade no trabalho reflete a confiança em Deus, que controla o tempo e a evolução das ideias. Perseverança é o vínculo que une o trabalhador ao seu dever. Abandonar o caminho é negar a própria vocação. Grandes vidas, como as de Aristóteles e São Tomás, mostram que o esforço contínuo leva à glória final, tanto na obra quanto na morte digna de um Criador que cumpriu sua missão. O verdadeiro intelectual é perseverante, determinado a concluir a jornada mesmo diante de dificuldades. Sua vontade robusta, consagrada a Deus, o eleva acima das circunstâncias, permitindo-lhe alcançar a realização plena e unir-se à herança dos grandes pensadores. 4. Fazer tudo bem feito e até ao fim. A realização de uma obra requer reflexão antes de começar, pois é loucura empreender sem avaliar se será possível concluir. Não terminar é destruir, e cada início é uma promessa que exige fidelidade. Quem abandona projetos demonstra fraqueza e desordem, comprometendo a própria dignidade e progresso. É preciso calcular e preparar com cuidado, mas uma vez iniciado, o trabalho deve ser concluído e levado à perfeição. O que não se perfaz não existe. Ser e perfeição estão intimamente ligados. Terminar significa não apenas finalizar, mas também refinar o que foi criado, garantindo que corresponda ao melhor que se pode oferecer. As obras devem ser revisitadas após um período de distanciamento. Um olhar crítico pode revelar falhas e indicar melhorias necessárias. Trabalhei até que o resultado reflita plenamente vossas capacidades, podendo dizer, como Leonardo da Vinci: fiz o melhor que pude, que a posteridade me perdoe. A vocação intelectual exige dedicação total, e cada trabalho deve ser encarado com seriedade e entrega completa. Não é o volume de produção que importa, mas a qualidade e a conclusão de cada obra. A procrastinação e a mediocridade comprometem a vocação, e corrigir mais tarde raramente traz harmonia à obra. Dê o máximo durante a criação, cuidando do trabalho como se fosse uma criança a ser educada. Aplique rigor e disciplina, pois a obra é reflexo da vocação e da obediência ao chamado da verdade. A realização plena depende da coragem de fazer bem e até ao fim, garantindo que o esforço se converta em legado duradouro. 5. Não ir além das próprias forças. Os trabalhos devem ser proporcionais às capacidades. Quando o esforço excede as forças, torna-se inútil e prejudicial. A vocação é um prolongamento das aptidões naturais, e o trabalho deve respeitar os limites impostos por elas. Forçar algo além da medida é como tentar unir elementos que não se aderem. A sabedoria está em reconhecer o que se pode realizar. É preciso discernir as próprias capacidades, os sacrifícios possíveis, a matéria tratável e o público a ser alcançado. Julgue com humildade e confiança, buscando conselhos se necessário, mas assumindo a responsabilidade pela escolha final. Só se realiza plenamente o que está alinhado com a própria vocação. Cada obra deve ser única e adequada àquele que a executa. Deus se satisfaz em todos e não exige que se ultrapasse o que foi designado. O êxito está em empreender segundo as próprias forças, sem presunção ou busca de impressionar. O orgulho é inimigo do espírito e da consciência, levando ao fracasso e à desilusão.
O segredo do sucesso é refletir no início, começar com método e dedicação, mas principalmente conhecer-se a si mesmo. Este autoconhecimento, como ensinava Sócrates, é a chave para encontrar e seguir o caminho certo. O verdadeiro trabalho intelectual exige humildade para reconhecer os próprios limites e fidelidade ao que se é capaz de realizar. Capítulo 9. O trabalhador e o homem. 1. Guardar o contato com a vida. A verdadeira ciência não está apenas nos conhecimentos acumulados, mas na ciência de viver. O estudo deve ser um ato impregnado de vida, orientado para formar o caráter e ampliar o ser humano. Entre saber algo e ser alguém, a prioridade deve ser dada ao desenvolvimento integral da pessoa. A intelectualidade, embora importante, não basta por si só. Deve ser enriquecida por elementos como convivência social, contato com a natureza, práticas artísticas, esportes e momentos de lazer. É fundamental equilibrar as atividades práticas e intelectuais para evitar que o trabalho se torne um fardo. Um intelectual não deve se limitar à sua especialidade. É preciso manter uma visão ampla. O espírito se enriquece quando entra em contato com o universo criador, seja através de obras de arte, eventos culturais ou da contemplação da natureza. Essas experiências renovam a inspiração e alimentam a criatividade. A harmonia entre diferentes aspectos da vida é essencial. A música, por exemplo, prepara a alma para criar em qualquer área. A natureza ensina, eleva o pensamento e estimula a contemplação de ideias mais amplas. Tudo isso contribui para que o trabalho intelectual não se isole, mas se conecte ao todo. A vida do intelectual deve integrar todas as suas dimensões. Não basta o trabalho no gabinete. É necessário ampliar os horizontes e não se fechar à experiência humana e divina. Deus está presente em todos os lugares, mas essa presença se revela a quem a busca no mundo e em suas belezas. O intelectual deve evitar a especialização que estreita o espírito e buscar um equilíbrio. Deve ser uma pessoa que se dedica profundamente ao estudo, mas que também aprecia as artes, a natureza e os momentos simples da vida. A harmonia entre todas as atividades revela a unidade divina que permeia todas as coisas. A verdadeira intelectualidade conecta todas as áreas da vida em um concerto divino-humano, onde cada aspecto se integra ao todo. É preciso estar presente e fazer o que é necessário a cada momento, reconhecendo a interdependência de todas as coisas e vivendo com plenitude. 2. Saber distrair-se. O repouso é um dever tão importante quanto o trabalho. Ele mantém a mente em equilíbrio e preserva as forças. O trabalho, embora seja essencial, exige limites que garantam sua qualidade e continuidade. Excesso de trabalho é intemperança, que destrói a vida e compromete o verdadeiro amor à verdade, transformando o prazer no trabalho em vaidade ou ambição. O repouso é necessário porque o espírito na carne se cansa e o esforço abstrato demanda um alto gasto de energia. Assim como o teatro precisa de pausas para ajustes, o corpo e a mente requerem descanso para regenerar as forças. Durante esses intervalos, a energia é transformada e restaurada. É possível equilibrar o trabalho de modo que diferentes atividades ofereçam descanso mútuo. Tarefas práticas como organizar documentos ou ordenar livros, longe de serem desgastantes, podem ser momentos de preparação e contemplação. Essa alternância evita interrupções no trabalho intenso e garante maior concentração. O verdadeiro repouso deve ser completo, afastando-se momentaneamente de preocupações. Atividades simples como conversas familiares, leituras leves, esportes ou contato com a natureza
oferecem descanso eficaz. Contudo, o excesso de descanso pode prejudicar o entusiasmo e diminuir a produtividade. É essencial encontrar o ritmo ideal que combine máxima energia com mínima fadiga. Trabalhar ao ar livre, próximo à natureza, eleva o pensamento e multiplica a produtividade. Contemplar paisagens ou interagir com o ambiente natural renova o espírito e inspira a criatividade. O trabalho, acompanhado pelo silêncio e pela oração, estabiliza a alma e a direciona para o bem maior, unindo esforço, serenidade e propósito. O equilíbrio entre trabalho e repouso regula as forças interiores e promove a vitória sobre o desânimo e as inquietações. O sentimento de realização que o trabalho proporciona eleva a alma, dando-lhe unidade e sentido. A verdade, descoberta e expressada, é a maior recompensa, um consolo e uma fortaleza contra as adversidades. 3. Aceitar as provações. O trabalhador intelectual enfrenta críticas, muitas vezes levianas ou injustas, que tocam pontos sensíveis de suas obras ou caráter. Nessas situações, a resposta não está na defesa ou na reação impulsiva, mas no retorno ao trabalho. Calar-se, corrigir-se e perseverar é a conduta que fortalece e eleva o espírito. A verdade não precisa ser defendida, ela é e sustenta-se por si mesma. Gritar em sua defesa é enfraquecê-la. A melhor resposta às críticas é a humildade diante de Deus e o esforço para corrigir as falhas. O tempo e o trabalho bem realizado são os juízes supremos. O valor de uma obra não está em aclamações imediatas, mas em sua consistência e propósito eterno. Aceitar as críticas com serenidade é transformar os ataques em oportunidades de crescimento. Quando justas, devem ser acolhidas, quando injustas, ignoradas, confiando no julgamento divino. A inveja, natural diante do destaque ou da glória, é um tributo pago pelas grandes almas, que sofrem em silêncio e crescem na adversidade. A vida intelectual exige heroísmo e sacrifício. O verdadeiro intelectual não busca a glória efêmera, mas serve à verdade, mesmo que os frutos de seu trabalho só sejam reconhecidos após a morte. A utilidade de uma obra transcende o tempo, e seu valor reside no serviço à verdade e na dedicação desinteressada. O trabalho em si é uma virtude, não apenas pelo resultado, mas pelo caráter puro e elevado que forja. A alma nobre trabalha não por recompensas externas, mas pela beleza e retidão de viver conforme o ideal de Jesus. Amor, fé e esperança sustentam o esforço mesmo diante de fracassos aparentes. Semear sem colher, lutar sem garantias, caminhar sem horizonte definido, tudo isso é prova de amor pela verdade. O verdadeiro amor não exige recompensas imediatas, mas encontra alegria em servir e perseverar, na certeza de que o serviço à verdade é, por si só, a maior recompensa. 4. Saborear as alegrias. O trabalho intelectual, além das dificuldades, proporciona alegrias que revigoram o espírito e estimulam a inspiração. Viver com alegria, mesmo em meio às provações, fortalece a alma e mantém a chama criativa acesa. A tristeza e a dúvida são inimigas da inspiração, mas podem ser superadas pela alegria cristã, que é fonte de renovação interior. A elevação da mente dá ao trabalhador intelectual um senso de plenitude, como o alpinista que se enleva com a majestade das montanhas. Contemplar a ordem do universo e a providência divina é uma experiência profundamente prazerosa, que nasce do amor pela verdade e culmina na alegria da contemplação. O intelectual cristão renuncia ao mundo, mas essa renúncia lhe confere riquezas espirituais superiores. No despojamento, encontra a posse íntima de tudo o que abandona. Em sua entrega ao trabalho, ele vive uma plenitude que transcende o efêmero,
como aquele que, mesmo em repouso, vigia com o coração em constante busca pelo amor supremo. O trabalho bem conduzido, desde o estudo até a conclusão, é comparado à semente que germina ou à criança que nasce, trazendo alegria que supera qualquer dor. O esforço do intelecto resulta não apenas na realização de obras, mas também no crescimento interior e na renovação da alma. O verdadeiro intelectual mantém a juventude até o fim, participando da eterna vitalidade da verdade. Sua dedicação o conecta à essência da santidade, pois a verdade é a santidade do espírito, assim como a santidade é a verdade da vida. Ambas trazem crescimento, fecundidade e alegria, que são marcas da luz intelectual e da virtude. O discernimento une pensamento e ação, e nele reside o verdadeiro sabor da sabedoria. 5. Gozar antecipadamente os frutos. A vida intelectual, quando vivida com fidelidade e esforço, garante frutos valiosos e permanentes. Quem trabalha diligentemente na vinha do Senhor encontrará utilidade em suas obras ao longo de toda a vida. O sucesso na vida intelectual não depende exclusivamente do gênio, mas do trabalho organizado, perseverante e disciplinado. O trabalho, como o ferreiro que molda suas ferramentas, forma o caráter, fortalece a alma e inspira confiança. Essa confiança deve estar fundamentada em Deus, que prometeu abrir caminhos a quem busca e bater. A verdade está sempre ao nosso alcance, iluminando a inteligência e inspirando o coração. Mesmo as deficiências humanas podem ser superadas pelo esforço sincero, que alarga as fendas por onde a luz divina entra e se estabelece. Não devemos nos apoiar apenas em nossas forças, mas confiar no auxílio divino e na inspiração dos grandes gênios que nos impulsionam e nos dão exemplos de vida engrandecedora. Cada indivíduo, único em sua essência, tem algo precioso a oferecer ao mundo. O fruto de cada obra é singular e necessário, e a fidelidade à própria vocação é a maior garantia de realização. Os resultados do trabalho intelectual, mesmo que tardios, são certos e recompensadores. Não se exige perfeição absoluta, mas fidelidade constante às obrigações essenciais. A vida não será sem falhas, mas o esforço em buscar a excelência torna os frutos belos e duradouros. Para garantir essa fidelidade, é importante estabelecer resoluções firmes, renovando-as diariamente como um compromisso pessoal e sagrado. Ao fazê-lo, a promessa é clara: se perseverarmos no trabalho, produziremos frutos úteis e alcançareis o que desejais. Adeus.